Olá pessoal, tudo bem? Vitor França mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um tema que realmente é bastante perguntado, tanto em consultório, quanto lá no Instagram, quanto aqui no YouTube também já fizeram pergunta. Então é um tema muito interessante para a maioria das pessoas, especialmente para quem utiliza óculos, né? Se você utiliza esse rapazinho aqui, você tem uma receita em mãos que tem um monte de número, um monte de coisa ali que talvez você não tenha entendido ou talvez o seu médico não tenha tido tempo suficiente para te explicar. Enfim, vamos desmembrar hoje aqui uma receita de óculos. Vamos entender como é que a gente prescreve aquilo, porque quando você recebe uma receita de um comprimido, sei lá, um exemplo, um analgésico, você recebe uma receita que está lá escrito um comprimido ou tantos ml de 8 em 8 horas por tantos dias. Não é isso que o seu médico faz? Pois é, a gente na oftalmologia também prescreve algo parecido, só que a diferença é que não está em português, está em matemática, está lá escrito em número. E isso serve de base para que os seus óculos sejam feitos da forma como o seu médico prescreveu. Uma outra coisa interessante com relação à receita dos óculos é que a gente tem algumas coisas aí que são variações. A gente fala a palavra grau e o paciente entende, eu tenho 2 graus de miopia, eu tenho 1 grau de hipermetropia, eu tenho 0,75 de astigmatismo. Mas na prática, a gente corrige o astigmatismo também com graus, né? A gente fala, você tem 0,75 de astigmatismo corrigido a 180 graus. O paciente começa a confundir. Como é que eu tenho 0,75 de grau e eu tenho 180 graus? Né? Então, pessoal, se você tem curiosidade de saber como é que é feita a receita dos óculos, fica aqui até o fim. Você vai entender exatamente o que é que seu médico quis dizer quando a gente tem aí a questão dos óculos prescritos. Olá pessoal, como eu falei no início, a receita dos óculos parece uma coisa muito estranha, né? Na verdade, para quem não é da área, realmente é muito estranho, porque você vê lá números, você vê lá umas siglazinhas e você não entende absolutamente nada, mas quando você coloca nos seus olhos, você simplesmente fala, maravilha, estou enxergando tudo agora, tá ótimo, estou enxergando tudo. Beleza, acreditei naquela receita, entendi ali que quando eu boto os óculos fica melhor, mas eu não entendi nada do que está escrito ali. Bom, vem comigo, eu vou mostrar para você uma forma bem esquemática, bem tranquila e, claro, o objetivo aqui não é te ensinar sobre como prescrever óculos, até porque não é esse o objetivo do nosso canal. O que a gente quer aqui é que você entenda o porquê que o seu médico fez aquela prescrição para que você possa entender melhor o que é que está sendo corrigido. Então vem comigo, acompanha aqui esse esqueminha e vamos avaliar direitinho. Bom pessoal, então vamos nesse esquema aqui representativo mostrar para vocês como é feita a receita dos óculos. A composição dessa receita, como o seu médico raciocina. Bom, essa receita dos óculos ela é então desmembrada em 3 partes. Cada parte é responsável por correção de um dos problemas. Então a primeira parte é a correção esférica, né? A correção esférica para miopia ou hipermetropia. O segundo campo se refere à correção do cilindro e, por sua vez, complementado pelo eixo de correção. E os óculos são a soma desses parâmetros, a esférica mais a cilíndrica e o eixo, correção do cilindro, é exatamente o que a gente vai fazer para compor os óculos. Bom, com relação a esses campos, você não vai achar escrito lá na receita, porém você vai observar essas letras que são siglas para esses campos, SPH para esférico, CYL para cilindro e AX para o eixo. Além disso, você vai ver que na sua receita existem 2 siglas, OD e OE, representando o olho direito e o olho esquerdo. Vamos agora fazer um exemplo prático para que você entenda como isso funciona. Bom, essas siglas eu coloquei ali, ó, SPH é o esférico e você vai observar também que eu vou fazer o mesmo para o cilíndrico e para o eixo. CYL para o cilindro. O eixo você pode encontrar escrito de 2 formas, ou eixo de fato, ou AX, é a mesma coisa, eixo ou AX. Bom, vamos para o nosso exemplo prático. Nessa eu estou colocando um grau positivo esférico e no cilindro um grau negativo. E nessa correção 180 graus, para o olho esquerdo a gente vai colocar no exemplo mais 0,75 menos 2 graus, corrigidos a 20 graus. Então, nesse primeiro campo,
onde tem mais 1 e mais 0,75, corresponde à parte esférica, o segundo campo ao cilindro, o terceiro campo ao eixo de correção, que se refere ao segundo campo. Então esse 180 e esse 20 graus aí, eles estão corrigindo a direção do eixo onde está sendo corrigido, melhor dizendo, o astigmatismo. 20 graus no esquerdo, 180 no direito. E se for uma pessoa acima de 40 anos, a gente ainda vai precisar fazer uma adição para a leitura, que compõe os óculos multifocais. Nesse exemplo, mais 2 para os pacientes acima de 40 anos, que é corrigido na parte esférica. Vamos voltar ao vídeo. Bom pessoal, então agora que você já viu, tá aqui novamente, não vai dar para ver direitinho, né, o esquema, mas assim, se você lembrar, eu vou deixar escrito aqui também do lado para você entendendo, né? O que é que acontece? Quando a gente tem uma prescrição de óculos, a gente tem 3 espaços ali que o seu médico pode escrever. O primeiro espaço se chama esférico, porque as lentes são parte de esferas, né? Esferas mesmo, círculo, né? Esfera. E a lente é uma parte disso, né? De uma esfera que é determinada, ela faz uma modificação na luz em determinado grau, né? Traduzindo de uma forma bem simplória, é isso daí. Então aquele primeiro campo, como vocês viram lá, a parte esférica vai dizer se você tem graus de miopia ou hipermetropia, tá? Então essa primeira parte aí. Aproveitando, já que é muita informação, eu vou deixar aqui para vocês, tem uma lista de erros de refração que eu explico lá para vocês em vídeos muito pequenininhos, o que é a miopia, o que é a hipermetropia, o que é o astigmatismo, os erros de refração. Algumas pessoas consideram a presbiopia, que é a famosa vista cansada após os 40 anos, também como um erro refracional, e isso tudo está explicado aí nessa lista, nesse playlist aí que você vê rapidinho e entende um pouquinho melhor, tá? Bom, no segundo espaço ali que tem para o seu médico escrever, o que é que ele coloca? Ele coloca se existe um cilindro ali, né? E o que é que o cilindro faz? O cilindro corrige o astigmatismo. Em geral, pode ser uma lente cilíndrica positiva ou negativa, assim como a esférica, né? A positiva na esférica é a hipermetropia, a negativa é a miopia. O cilindro ele vai corrigir astigmatismo, mas ele pode ter um sinal positivo ou negativo. Na grande maioria das vezes, é redundante falar isso, né? Mas na maioria das vezes a gente tem aí um cilindro negativo na receita. E esse cilindro negativo ele vem acompanhado de um outro espaço, o terceiro espaço da receita, que existe ali uma correlação realmente com graus, né? Você vê realmente 180 graus, 90 graus, 20 graus, enfim. Aquele terceiro espaço ajusta, como você viu no esqueminha, o cilindro, né? Então ele está relacionado a em que posição, em quantos graus, né, de uma circunferência ali, a gente vai corrigir aquele cilindro, né, aquele astigmatismo. Então se você tem 0,75 de cilindro, você tem 0,75 de astigmatismo corrigido pelos óculos. Porém, você tem ali esse espaço corrigido a 20 graus, não é que você tem 20 graus de astigmatismo. O que significa ali é que você tem 0,75 de astigmatismo sendo corrigido na posição de 20 graus, né, pessoal? Na direção, tá? Então é isso que faz a mágica acontecer. Quando você soma essas características, e é fascinante, né? Se você parar para entender isso, é um negócio fantástico. Você tem ali as prescrições, exatamente isso, a prescrição de onde você vai ter a correção da luz para que entre no seu olho e faça você enxergar bem. É por isso que quando você coloca os óculos, corrige. Eu já aproveito aqui para falar para vocês uma coisa importantíssima. Eu comecei o vídeo falando de uma medicação, né, por exemplo, analgésico, que você toma ali prescrito pelo seu médico, que é oral, que você toma um analgésico por uma dor muscular, por uma dor de cabeça, por algum motivo que o seu médico identificou e prescreveu. Pois bem, você toma essa medicação, ela faz o efeito dela por um período, passa o efeito e passa o sintoma e sua vida segue, você não precisa ficar utilizando remédio o tempo todo, né? Na maioria das vezes. Com os óculos é um pouquinho diferente. Quando você tem a indicação de utilizar óculos, você tem uma dificuldade para enxergar, por exemplo, para longe, você é míope e tem astigmatismo junto. O que é que acontece quando você coloca os óculos? Tudo se realinha
tudo fica legal e você consegue enxergar muito bem com aquela correção. Tá, e se eu usar de 8 a 8 horas os óculos? Não funciona. Por quê? Porque lembre, os óculos eles corrigem a trajetória da luz até a sua retina, chegando no melhor ponto para que você veja com o máximo de nitidez possível. E se você simplesmente retira os óculos, é instantâneo, você volta a ter uma luz que não está sendo corrigida e aquela imagem realmente vai ficar ruim para você. Então, o que é que eu estou querendo dizer? A gente, quando tem a necessidade de utilizar óculos, a gente precisa utilizar os óculos o máximo de tempo possível. Infelizmente, a gente não tem um colírio, a gente não tem óculos que sejam utilizados por um período e que corrijam o seu problema, né? Então, para corrigir, vai ter que usar os óculos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido agora, desmistificado um pouquinho mais como é que é a prescrição dos seus óculos, tá? Então, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal. Se quiser deixar alguma sugestão de tema, tiver alguma dúvida, queira que eu faça algum vídeo para ajudar a esclarecer, fica à vontade, basta comentar aqui embaixo, tá? Eu aproveito e te peço para se inscrever no canal, para passar esse vídeo adiante, isso fortalece demais o canal e uma das coisas que a gente precisa fazer é disseminar essas informações para o máximo de pessoas possíveis. Então a gente precisa ajudar a reduzir os problemas de visão e quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, mais fácil elas vão chegar aos oftalmologistas, mais rapidamente vão sanar os problemas e menos problemas visuais a gente vai ter na nossa população. Então, feito o convite, sejam muito bem-vindos. Todas as terças-feiras a gente tem vídeo aqui no canal novo, então fiquem à vontade e até o próximo vídeo. Um forte abraço!